Chegue mais cabra da peste. Puxe um banco e já me diga de onde você está escutando essa história. E te digo, fique atento que essa é das boas. O grito ecoou 3 vezes pela fazenda antes de virar gemido abafado. Quando o sol nasceu naquela manhã de agosto, o sertão já sabia que algo de ruim tinha acontecido na fazenda das almas perdidas. O cheiro de sangue se misturou com o cheiro de medo e até os urubus hesitaram antes de pousar no terreiro. Zé do Riacho estava amarrado no tronco do curral, com a boca costurada. Linha grossa de couro passava pelos lábios inchados, entrando e saindo da carne viva como se fosse saco de farinha sendo fechado. Os olhos dele imploravam socorro, mas ninguém ousava se aproximar. O coronel Inácio das Dores fumava seu charuto sentado na varanda da casa grande, observando o trabalhador se contorcer de dor com o mesmo interesse de quem assiste formiga carregando folha. Quem reclama do trabalho perde o direito de falar, disse o coronel, cuspindo no chão. E quem insistir vai conhecer a agulha também. Os outros peões abaixaram a cabeça. 30 homens no terreiro, nenhum com coragem de erguer o olhar. As mulheres choravam escondidas nas cozinhas, tampando a boca das crianças para não fazerem barulho. O silêncio pesava mais que o sol do meio-dia. Mas o sertão tem ouvidos longos, meu povo, e as notícias viajam mais rápido que poeira no vento. 3 dias depois, um menino retirante chegou no acampamento de Lampião, nas grotas da Serra do Teixeira. O garoto tremia tanto que mal conseguia falar, mas quando abriu a boca, as palavras saíram como bala de mosquetão. Seu Lampião, tem um homem costurando a boca dos trabalhadores, igual se costura saco de mantimento. Maria Bonita parou de limpar o rifle. Lampião ergueu os olhos devagar, e o brilho que apareceu ali não era de homem, era de tempestade se formando. E aí, cabra bom, se tu também acha que o opressor tem que pagar caro, deixa teu curtir, se inscreve aí que o sertão ainda tem muita conta para acertar. Agora senta que lá vem história boa, daquelas que não se esquece. Prestem atenção no que vou contar, que essa história é de arrepiar os cabelos da nuca. Não é lorota, meu povo. Aconteceu de verdade com um homem arretado que pensou que podia fazer o que bem entendesse só porque tinha terra e dinheiro. Mas como meu avô dizia, quem planta vento colhe tempestade. E a tempestade que ia cair na cabeça do coronel Inácio das Dores tinha nome e sobrenome: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mas antes de contar como a justiça foi feita, tem que voltar no começo, no dia que tudo começou naquela fazenda maldita. A Fazenda das Almas Perdidas ficava num pedaço de terra entre Pernambuco e Paraíba, lugar esquecido até por Deus. O solo era seco, rachado como couro velho, e as poucas árvores que sobreviviam pareciam mão de defunto saindo da terra. O coronel Inácio era dono de tudo aquilo: 5 léguas de caatinga, 2 açudes que nunca secavam e 300 cabeças de gado que pastavam onde os homens passavam fome. Zé do Riacho tinha 22 anos quando entrou para trabalhar na fazenda. Era um rapaz magro, queimado de sol, com as mãos calejadas de tanto pegar na enxada desde menino. Tinha deixado a mãe viúva e 3 irmãos pequenos na Vila de Triunfo, prometendo que ia mandar dinheiro todo mês. O coronel tinha prometido pagar 5.000 réis por semana, mais comida e um canto para dormir. Quem conhece sertão sabe que promessa de coronel vale tanto quanto chuva em agosto. Todo mundo espera, mas ninguém vê. Passou 1 mês. Zé do Riacho trabalhava de sol a sol, limpando pasto, consertando cerca, tirando leite das vacas. As costas dele viraram mapa de cicatriz de tanto carregar peso. A barriga roncava de noite, porque a comida que o coronel dava mal dava para enganar a fome. E o pagamento? Esse nunca chegava. Seu coronel, disse Zé numa tarde de sexta-feira, tirando o chapéu de palha e torcendo na mão. Já faz 5 semanas que estou aqui. Preciso do meu pagamento para mandar para minha mãe. O coronel Inácio estava sentado na varanda, abanando-se com um leque de palha. Era um homem grande, barrigudo, com bigode grosso que ele passava cera toda manhã. Usava roupa fina, trazida da capital, e nos dedos tinha 3 anel de ouro.
Olhou para o rapaz como se olha para a mosca insistente. Pagamento? Repetiu, como se a palavra fosse novidade. Rapaz, você está comendo da minha comida, bebendo da minha água, dormindo no meu rancho. Isso tudo não é pagamento? Mas, seu coronel, o senhor prometeu 5.000 réis por semana. Prometeu? O coronel se levantou devagar e o volume dele fez sombra sobre o rapaz. Você está me chamando de mentiroso, menino? Zé do Riacho engoliu seco. Os outros peão que estavam por perto pararam de trabalhar, mas ninguém ergueu a cabeça. Todo mundo conhecia o temperamento do coronel. Não é isso, seu coronel. É que minha mãe está precisando. Sua mãe que se vire, berrou o coronel. Aqui quem manda sou eu. Se não gostou, pode pegar tua trouxa e se mandar. Mas se ficar, é para trabalhar calado. Entendeu? O rapaz sentiu a raiva subindo do peito para a garganta, mas engoliu. Precisava do trabalho. A mãe e os irmãos dependiam dele. Abaixou a cabeça e voltou para o serviço, com o coração apertado e os olhos ardendo. Mas a revolta, quando engolida, fermenta dentro do homem igual cachaça em barril. Passou mais uma semana. Zé do Riacho ficou doente. Febre alta, corpo tremendo, mal conseguia ficar de pé. Mesmo assim, o capataz da fazenda bateu na porta do rancho antes do sol nascer. Levanta, preguiçoso, tem cerca para consertar no pasto de cima. Tô doente, seu Chico, gemeu Zé. Não consigo nem levantar direito. Doente? Aqui não tem doença, só tem preguiça. Levanta ou apanha. E foi assim, meu povo, que Zé do Riacho arrastou o corpo doente para o pasto, debaixo do sol que fervia a cabeça. Trabalhou o dia inteiro, cavando buraco para poste, esticando arame farpado que cortava as mãos. Quando o sol começou a descer, ele desmaiou no meio do serviço. Os companheiros carregaram ele de volta para o rancho. Manuel Retirante, um homem de 40 anos que trabalhava na fazenda havia 3 anos, ficou revoltado. Isso não tá certo, disse ele para os outros. O coronel tá matando o menino de trabalho. A gente tem que fazer alguma coisa. Fazer o quê, Manuel? Respondeu Severino da Várzea, um vaqueiro de olho cansado. Se a gente reclamar, a coisa piora. Pior do que tá não fica. No dia seguinte, domingo, dia que até os boi descansa, o coronel Inácio mandou chamar os peão pro terreiro. Quando os homens se juntaram, viram que tinha uma cadeira de madeira no meio do espaço e em cima da cadeira uma caixa de costura. O coração dos trabalhadores começou a bater mais rápido. Vim saber, começou o coronel, acendendo um charuto grosso, que tem gente reclamando por aqui, dizendo que o trabalho tá pesado, que a comida tá pouca, que o pagamento não chega. Ninguém respondeu. O silêncio era tão pesado que até o vento parou de soprar. Manuel Retirante, chega aqui. O homem deu um passo à frente, tentando disfarçar o medo. Foi você que andou falando que eu trato mal meus trabalhadores? Seu coronel, eu só disse que... Cala a boca. A voz do coronel cortou o ar como chicote. Aqui quem fala sou eu. Você e esses outros infelizes comem do meu pão, bebem da minha água e ainda têm coragem de reclamar? 2 jagunços agarraram Manuel pelos braços. Ele tentou se debater, mas os homens eram fortes demais. Já que gosta tanto de falar, disse o coronel, pegando a caixa de costura e tirando uma agulha grossa e um rolo de linha de couro. Vou te ensinar a ficar calado. E foi ali, meu povo, debaixo do sol inclemente do sertão, que o coronel Inácio das Dores mostrou a que tinha vindo. Pegou a agulha, enfiou a linha e com a mão firme de quem já tinha feito aquilo antes, começou a costurar a boca de Manuel Retirante. O homem urrou de dor. As pernas fraquejaram, mas os jagunços seguraram ele de pé. A agulha entrava num canto da boca e saía no outro, puxando a linha grossa que rasgava a carne. 1 vez, 2, 3, 4 pontos no total. As mulheres gritaram e esconderam os olhos das crianças. Os homens tremiam de raiva e medo, mas nenhum se mexeu. O coronel tinha 10 jagunços armados ao redor do terreiro. Quando terminou, o coronel limpou as mãos num pano e jogou em cima do homem caído. Pronto, agora não reclama mais. E que isso sirva de aviso para os outros.
Aqui, quem manda sou eu. Quem não gostar sabe o caminho da saída. Manuel, retirante, ficou 3 dias gemendo no rancho, com a boca inchada, sangrando, sem conseguir comer nem beber direito. Os companheiros faziam o que podiam, molhando os lábios dele com água, tentando dar caldo ralo de galinha. Mas a febre veio e com ela a infecção. No 4º dia, Manuel morreu. O corpo dele foi jogado numa cova rasa, longe da fazenda, sem reza, sem cruz, sem nada. Como se fosse bicho, não gente. E foi assim, meu povo, que a notícia começou a se espalhar pelo sertão. De boca em boca, de vila em vila, até chegar nos ouvidos de quem tinha coragem de fazer justiça quando a lei falhava. Até chegar nos ouvidos de Lampião. Oxente, mas antes de contar a peia que o coronel levou, tem que entender como Lampião soube da história e como preparou a justiça. Não se engane, cada passo que vou contar aqui teve seu motivo, e a raiva que queimava no peito de Virgulino era do tipo que não apaga com água, só com sangue. O acampamento de Lampião ficava nas grotas da Serra do Teixeira, lugar que nem o diabo encontrava se não conhecesse. Era um amontoado de barraca de lona, fogueira acesa dia e noite e uns 20 cangaceiros que dormiam com um olho aberto e a mão no gatilho. Maria Bonita estava sentada num toco de madeira, limpando um rifle com pano embebido em óleo, quando o menino retirante chegou correndo, quase sem fôlego. "Seu Lampião! Seu Lampião!" gritava o garoto magro que nem vara de marmelo, os pés descalços sangrando de tanto correr. Lampião ergueu os olhos devagar. Estava afiando a peixeira numa pedra, cada passada fazendo um som que parecia promessa. O rosto dele, queimado de sol e marcado por cicatriz, não mostrava emoção nenhuma. Mas quem conhecia o cabra sabia que quando ele ficava quieto demais, era sinal de tempestade vindo. "Fala, menino", disse ele, sem parar de afiar a lâmina. O garoto engoliu seco, tentando recuperar o ar. As palavras saíram atropeladas. "Tem um coronel na fazenda das almas perdidas que tá costurando a boca dos trabalhadores, seu Lampião. Igual costura saco de farinha. Já matou um homem e os outros tão tudo com medo de acabar do mesmo jeito." A pedra parou no ar. Lampião ergueu a cabeça e o olho dele, que era claro feito céu antes da chuva, ficou escuro que nem poço fundo. "Costurando a boca?" repetiu com voz baixa e perigosa. "Sim, senhor, com agulha e linha grossa." O homem grita de dor, mas o coronel não liga. Diz que quem reclama perde o direito de falar. Maria Bonita largou o rifle e se aproximou. Ela tinha o cabelo preto amarrado num lenço vermelho e os olhos dela brilhavam com a mesma fúria do companheiro. "Virgulino", disse ela, pondo a mão no ombro dele. "Esse tipo de homem não merece respirar o mesmo ar que a gente." Lampião levantou devagar, guardando a peixeira na bainha. Os outros cangaceiros que estavam ao redor da fogueira se aproximaram, sentindo que alguma coisa importante ia acontecer. "Como é o nome desse cachorro?" perguntou Lampião. "Coronel Inácio das Dores, senhor. Dizem que ele é protegido pelo delegado da região, que tem jagunço armado até os dentes e que a fazenda dele é fortificada que nem quartel." Lampião soltou um riso curto, sem alegria. "Fortificada?" Olhou para os companheiros. "Já entramos em quartel de verdade, meus cabra. Fazenda de Coronel Covarde é fichinha." Corisco, o cangaceiro mais novo do bando, deu um passo à frente. Era magro, nervoso, com cicatriz de bala no pescoço. "Quando a gente vai, padrinho?" "Amanhã de madrugada. Mas antes, vamos saber tudo sobre esse coronel. Quantos jagunços ele tem, onde eles dormem, qual o melhor caminho para entrar na fazenda." Lampião cuspiu no chão. "Não vamos chegar atirando feito doido. Vamos chegar pensado e vamos sair deixando recado." Sabino, outro cangaceiro veterano, coçou a barba grisalha. "E que recado é esse, Lampião?" O rei do cangaço olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer vermelho que nem sangue. Que no sertão, quem costura a boca dos outros acaba tendo a própria costurada, só que de um jeito que ele nunca mais vai esquecer, nem que seja no inferno. A noite caiu pesada sobre o acampamento. As fogueiras crepitavam baixinho.
e os cangaceiros conversavam em voz baixa enquanto preparavam as armas. Lampião reuniu os homens em círculo com a mesma frieza que sempre o caracterizava quando ia fazer justiça. "Escutem bem, meus cabra", começou ele, riscando no chão com um graveto. "A fazenda das almas perdidas fica aqui, umas 4 léguas daqui. Tem um açude na frente, casa grande no meio e os ranchos dos trabalhadores nos fundos. Os jagunços do coronel dormem num galpão do lado direito da casa. Desenhou tudo no chão de terra, cada traço firme e certeiro. A gente vai chegar pela mata dos fundos passando pelos ranchos primeiro. Os trabalhadores não vão dar problema, são tudo vítima. Vamos acordar eles com cuidado, mandar ficar quieto. Depois, vamos cercar o galpão do jagunço antes de entrar na casa grande. E se os jagunços reagirem?", perguntou Corisco. Lampião olhou para o rapaz com frieza. "Se reagirem, morre, mas duvido que reaja. Jagunço de coronel é valente só quando tá em bando grande pegando gente desarmada. Na hora que vê cangaceiro de verdade, a coragem vira água." Maria Bonita se aproximou, trazendo a cartucheira cheia de bala. "Virgulino, e as mulheres e criança da fazenda? Não encosta em nenhuma. A gente não faz guerra com inocente. Nossa briga é com o coronel e com quem defende ele. O resto fica de fora." Os homens concordaram com a cabeça. Esse era o código de Lampião. Justiça sim, crueldade gratuita não. Quem conhece sertão sabe que a diferença entre cangaceiro e bandido comum tá justamente aí. Cangaceiro tem causa, bandido só tem ganância. Enquanto os homens passavam as cartucheiras em silêncio, cada bala era uma reza ao contrário. Lampião se afastou um pouco do grupo. Maria Bonita foi atrás dele, sabendo que o companheiro precisava daqueles momentos de silêncio antes da tempestade. "Cê tá bem?", perguntou ela, encostando no ombro dele. "Tô pensando, Maria", respondeu ele, olhando para o céu cheio de estrela. "Pensando que tem homem nesse mundo que não merece ser chamado de homem. Esse coronel, costurando a boca de trabalhador só porque pediu o pagamento justo? Que tipo de criatura faz isso? O tipo que esqueceu que um dia vai ter que prestar conta, seja nesse mundo ou no outro." Lampião balançou a cabeça. "Não quero esperar o outro mundo não, Maria. A justiça tem que ser feita aqui, onde o povo pode ver, onde os oprimidos podem respirar aliviado e saber que alguém ligou para a dor deles." Maria Bonita segurou a mão dele. "E você vai fazer essa justiça do jeito que só você sabe fazer." O rei do cangaço apertou a mão da companheira e voltou para o círculo dos homens. A fogueira dançava nos rostos sérios, como se já enxergasse o sangue que ia correr. "Vamos dormir cedo hoje", ordenou Lampião. "Amanhã acordamos 2 horas antes do sol nascer. Quero chegar na fazenda quando tudo estiver escuro ainda. O coronel vai receber a visita dele dormindo, e quando acordar já vai estar tarde demais para pedir misericórdia." "E vamos dar a misericórdia, padrinho?", perguntou um cangaceiro novo que tinha entrado para o bando fazia pouco tempo. Lampião olhou para o rapaz com um olho que parecia enxergar através da alma. "Misericórdia. Essa palavra não existe no vocabulário de quem costura boca de gente inocente. O coronel vai receber exatamente o que ele deu: dor, medo e humilhação. E no final, uma morte que ele vai implorar para chegar logo." Os cangaceiros se entreolharam. Conheciam aquele tom de voz. Quando o Lampião falava assim, não tinha volta. A sentença estava dada e o carrasco já estava a caminho. A madrugada chegou fria, com aquele vento cortante que só o sertão conhece. Os cangaceiros se levantaram em silêncio, cada um checando sua arma. Lampião afiava a peixeira devagar. Cada passada na pedra soava como promessa de morte. A lâmina brilhava à luz da lua, afiada que nem navalha de barbeiro. Maria Bonita ajustou o lenço vermelho na cabeça e pegou o rifle. Ela sabia que o companheiro não ia deixar ela participar da parte mais sangrenta, mas queria estar lá, queria ver o momento que a justiça era feita. "Vamos nessa", disse Lampião, montando no cavalo. "E lembrem, sem barulho até eu dar o sinal. Quero que esse coronel tenha o mesmo susto que os trabalhadores dele tiveram quando foram amarrados e torturados." Os cavalos avançavam silencioso pela estrada estreita.
os cascos envolvidos em pano para não fazer barulho. A lua cheia iluminava o caminho e a sombra das árvores secas desenhavam cruz no chão, como se o próprio sertão já soubesse que aquela noite ia ser de acerto de conta. Corisco cavalgava ao lado de Lampião, com a mão no cabo do rifle. Padrinho, o senhor já pensou que esse coronel pode ter mais jagunço do que a gente imagina? Já pensei, e não faz diferença. A gente não vai por número, Corisco. A gente vai por causa. E quando a causa é justa, 10 homens vale por 100. O vento soprava forte, arrastando poeira e o cheiro de caatinga seca. No horizonte, começava a surgir o contorno da fazenda das almas perdidas. Era um lugar grande, com cerca de madeira, casa grande de 2 andares e vários galpão espalhado pelo terreno. Lampião ergueu a mão, fazendo sinal para os homens pararem. Desceu do cavalo e se agachou, observando a fazenda com olho de gavião. Ali, sussurrou apontando. O galpão do jagunço. Tão tudo dormindo. Vamos cercar primeiro, depois vamos na casa grande. Quero o coronel vivo. Esse desgraçado não vai morrer fácil, não. Os cangaceiros se espalharam que nem sombra, cercando o galpão em silêncio. Não demorou nem 5 minutos para estar tudo posicionado. Lampião olhou ao redor, viu que estava tudo certo e deu o sinal. A porta do galpão foi arrombada com um chute. Os jagunços acordaram assustados, mas já era tarde. Tinha rifle apontado para todo lado. Não se mexe, gritou Corisco. Quem reagir, morre. Os jagunços, ainda zonzo de sono, ergueram as mãos. Eram 7 homens, tudo armado. Mas de que adianta a arma quando você acorda com um cano de rifle na testa? Amarra esses cachorros, ordenou Lampião. Sudail, e se algum latir, cala a boca dele do jeito que o patrão deles gosta. Enquanto os jagunços eram amarrados e amordaçados, Lampião e mais 3 cangaceiros seguiram para a casa grande. As armas reluziam à luz da lua, instrumento de uma sinfonia que o sertão ia tocar. Maria Bonita ficou do lado de fora, montando guarda. Olhava para os ranchos dos trabalhadores, onde as luzes começavam a acender. O povo estava acordando, sentindo que alguma coisa diferente estava acontecendo. E estava mesmo, meu povo. A justiça tinha chegado montada, armada e sem pressa. O coronel Inácio das Dores ia descobrir, da pior maneira possível, que no sertão existe uma lei mais forte que a dos homens poderosos. A lei do cangaço, a lei de Lampião. Prestem atenção nessa parte, que o couro vai arrepiar de vez. Como meu avô dizia, tem momento na vida que o tempo parece parar, e esse foi um desses momentos. A porta da casa grande se abriu devagar, sem fazer barulho, e Lampião entrou com a peixeira numa mão e o revólver na outra. Atrás dele vinham Sabino e mais 2 cangaceiros, todos com os olhos acesos pela sede de justiça. A casa era grande por dentro, cheia de móvel fino, cortina de veludo vermelho e quadro na parede mostrando gente de roupa chique que nunca tinha conhecido fome. O chão era de tábua encerada, que rangia baixinho a cada passo. No ar, cheiro de charuto caro e perfume importado, o cheiro da riqueza construída em cima do sofrimento alheio. Lampião subiu a escada de madeira, cada degrau gemendo sob o peso das botas. Sabia exatamente onde ficava o quarto do coronel. O menino retirante tinha descrito tudo direitinho. Era o quarto grande no final do corredor, com porta dupla de madeira entalhada. O rei do cangaço parou na frente da porta e olhou para os companheiros. Não precisou falar nada. Com um movimento de cabeça deu o sinal. O chute na porta foi tão forte que as dobradiças quase arrancaram da parede. O coronel acordou num pulo com os olhos arregalados de susto. A mulher dele, uma senhora gorda que dormia do lado, deu um grito fino que cortou a noite. Bom dia, coroné, disse Lampião, acendendo o lampião de querosene que tinha na mesinha de cabeceira. A luz fraca iluminou o rosto dele e o coronel viu a morte olhando para ele com o olho de gavião. Quem é você? Gaguejou o coronel Inácio, tentando puxar a coberta até o pescoço, como se aquilo fosse proteger ele de alguma coisa. Eu sou a resposta das orações dos trabalhadores que você torturou. Sou o pesadelo dos opressores.
Sou Lampião. O nome caiu na sala como pedra no poço. O coronel empalideceu que nem pano lavado e a mulher dele começou a chorar baixinho. Lampião, eu posso explicar? Explicar o quê? A voz de Lampião era baixa, perigosa, como o ronco de onça antes do bote. Como é que explica costurar a boca de Home, que só estava pedindo o pagamento justo? Como é que explica matar trabalhador de fome e de sede de justiça? O coronel tentou se levantar da cama, mas Sabino apontou o rifle para a cabeça dele. Fica aí, mansinho, seu cachorro. O patrão tá falando. Lampião se aproximou devagar, os passos medido, pesado. Cada movimento dele era calculado para aumentar o medo do coronel. E estava funcionando. O homem tremia que nem vara verde. A senhora, disse Lampião olhando para a mulher do coronel, pode se levantar e sair. Vá para o quarto das crianças e fique lá. Nossa briga não é com você. A mulher olhou para o marido, hesitante. Vai, gritou o coronel, com a voz embargada. Vai e leva as meninas. Ela saiu correndo, tropeçando na própria camisola. Escutaram ela batendo nas portas dos quartos, acordando as filhas, e depois o barulho de gente descendo a escada às pressas. Agora era só Lampião, os cangaceiros e o coronel. O silêncio esticou como corda de viola antes de arrebentar. Levanta, ordenou Lampião. O coronel se levantou, tremendo. Tava de camisolão branco, os pés descalço, a barriga grande balançando. Parecia um porco assustado esperando o abate. Bota a roupa e desce. Vamos ter uma conversinha no terreiro, no mesmo lugar onde você fez suas maldades. Lampião, por favor. Eu tenho dinheiro. Posso pagar o que você quiser. O tapa foi tão forte que o coronel girou no próprio eixo antes de cair de joelho no chão. Lampião tinha usado as costas da mão com desprezo, como se estivesse espantando mosca. Dinheiro? Você acha que eu vim aqui por dinheiro? A voz dele saiu rouca de raiva contida. Eu vim aqui por justiça. E justiça não se compra, seu desgraçado. Justiça se faz. O coronel cuspiu sangue no chão encerado, a mão no rosto inchado. Os olhos dele, antes tão cheio de soberba, agora só tinha medo. Levanta e veste essa roupa, repetiu Lampião. Não vou dizer de novo. O cortejo desceu a escada que nem procissão macabra. O coronel ia na frente, empurrado por Sabino, cambaleando que nem bêbado. Lampião vinha logo atrás, com a peixeira na mão, a lâmina refletindo a luz do lampião. Quando saíram no terreiro, a cena era de arrepiar os cabelos. Os jagunços estavam todos amarrados num canto, amordaçado, com os olhos arregalados de medo. Os trabalhadores da fazenda tinham saído dos ranchos e se aglomeravam na beirada do terreiro, mantendo distância, mas sem conseguir desgrudar os olhos do que estava acontecendo. Maria Bonita estava montada no cavalo, observando tudo com olhar atento. Quando viu o coronel sendo arrastado, um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Era o sorriso de quem vê a balança da justiça finalmente se equilibrando. Meu povo! Gritou Lampião, a voz ecoando pelo terreiro. Esse homem aqui é o coronel Inácio das Dore. Ele é o dono dessa terra, desse gado, dessa casa grande. Mas ele também é dono de uma coisa que não deveria ser, da dor de vocês. Os trabalhadores se entreolharam, sem entender direito o que estava acontecendo. Esse homem, continuou Lampião, empurrando o coronel para o meio do terreiro, costurou a boca de Manuel retirante, porque o coitado pediu o pagamento justo. Costurou, torturou e deixou o homem morrer de infecção. Como se fosse bicho, não gente. Um murmúrio percorreu a multidão. As mulheres começaram a chorar, lembrando do sofrimento do companheiro. E não foi só o Manuel, foi? Lampião olhou para os trabalhadores. Quantos mais sofreram na mão desse cachorro? Quantos foram chicoteados, humilhados, roubados? Um homem velho deu um passo à frente. Era Severino da Várzea, o vaqueiro de olho cansado. Meu filho foi chicoteado até ficar com as costas em carne viva, disse ele, a voz trêmula. Por que bebeu água do açude sem pedir permissão? Minha irmã, gritou uma mulher magra, foi obrigada a trabalhar na casa grande e nunca mais voltou. Ninguém sabe onde ela está. Outras vozes se levantaram, cada uma contando uma história de dor, de abuso, de injustiça.
O coronel tentou se encolher, tentou desaparecer, mas não tinha para onde correr. Lampião ergueu a mão, pedindo silêncio. Tão vendo? O crime desse homem não foi pequeno, foi grande, foi cruel, foi covarde. E a justiça dos homens poderosos nunca ia alcançar ele, porque ele é protegido pela mesma lei que oprime vocês. O rei do cangaço deu a volta ao redor do coronel, que estava ajoelhado no chão chorando. Mas tem uma lei mais antiga, que é a dos delegados e dos juízes. É a lei do sertão. A lei que diz: quem faz o mal, paga o mal. Olho por olho, dente por dente, e boca costurada por boca costurada. O coronel ergueu a cabeça, os olhos arregalados. Não, não, por favor, por favor. Lampião se abaixou, ficando na altura do rosto do coronel. Manoel retirante também implorou por favor. Você escutou? Você teve pena? Você parou? Silêncio. Não parou. E sabe por quê? Porque você não tem coração. Você não tem alma. Você é pior que os bichos da caatinga, porque até eles matam só quando tem fome. Você matou por diversão, por poder, por maldade pura. Lampião se levantou e fez um gesto. Corisco trouxe uma caixa de madeira. Quando abriu, o conteúdo fez o coronel gritar. Era uma caixa de costura com agulha grossa e linha de couro. Reconhece isso? Perguntou Lampião, pegando a agulha. É a mesma agulha que você usou nos trabalhadores, a mesma linha. Mas hoje, quem vai sentir ela na pele é você. O coronel tentou se levantar para correr, mas 2 cangaceiros seguraram ele. Nem adiantou espernear, gritar, implorar. Quando a sentença de Lampião era dada, não tinha apelação. Mas tem uma diferença, continuou Lampião, enfiando a linha na agulha com calma assustadora. Você costurou só a boca dos trabalhadores. Eu vou costurar 3 coisas em você: a boca, os olhos e os ouvidos. O coronel urrou. Sabe por quê? Vou costurar sua boca porque você usou ela para humilhar os fracos e mandar torturar os inocentes. Vou costurar seus olhos porque você ficou cego para a dor dos outros. E vou costurar seus ouvidos porque você se fez de surdo para os gritos de quem sofria. A multidão prendeu a respiração. Até o vento parou de soprar, como se o próprio sertão tivesse paralisado para assistir aquele momento de justiça. E quando eu terminar, disse Lampião, a voz baixa e mortal, você vai ficar vivo, pelo menos por um tempo, para sentir cada segundo de dor, para entender no próprio corpo o sofrimento que você causou. O tempo parou. O dedo de Lampião segurava a agulha. A respiração do coronel era ofegante. O suor escorria pela testa gorda. Cada passo de Lampião ecoava como trovão. 1, 2, 3... E o sertão segurou a respiração. A peixeira refletia a primeira luz do sol que começava a nascer, iluminando a cena como se Deus mesmo tivesse acendido um holofote para a justiça ser feita. E foi nesse momento, meu povo, que o coronel Inácio das Dores entendeu o que todo opressor deveria entender desde o começo, que a crueldade sempre volta, que a maldade sempre cobra, que no sertão a conta sempre chega. E quando chega, vem com juros altos. Lampião se aproximou devagar, com a agulha na mão. Aqui não tem perdão, disse ele, simples assim. E a justiça começou. Não se engane, meu povo. O que vou contar agora é pesado. Mas como minha avó dizia, tem maldade que só se cura com remédio amargo. E o remédio que Lampião ia aplicar no coronel Inácio das Dores era do tipo que arde, queima e marca para sempre. Nesse mundo e no outro. Os 2 cangaceiros seguravam o coronel pelos braços, firme que nem torno de ferreiro. O homem esperneava, tentava se debater, mas de que adianta? Quando a justiça do sertão chega, não tem força humana que segure. Lampião pegou a agulha grossa, enfiou a linha de couro com calma assustadora e olhou bem dentro dos olhos do coronel. Queria que aquele desgraçado visse até o último segundo quem estava fazendo a justiça. Queria que ele gravasse aquele rosto na memória que ia carregar para o caixão. Você lembra do Manoel retirante? Perguntou Lampião com voz baixa.
Lembra de quando você enfiou essa mesma agulha na boca dele? Lembra do grito que ele deu? Do sangue que escorreu? O coronel chorava feito criança, o corpo todo tremendo. Eu não sabia, eu tava só dando uma lição. Lição? Lampião cuspiu no chão. Você vai aprender hoje o que é lição de verdade. E começou. A agulha penetrou no canto da boca do coronel, perfurando a carne macia dos lábios. O grito que saiu daquela garganta ecoou pelo terreiro inteiro, fazendo até os pássaros levantar voo. Era um grito de dor pura, de desespero total, de quem finalmente entendia o que tinha feito com os outros. Lampião puxou a linha devagar, sem pressa. Não tinha misericórdia naquele movimento, mas também não tinha crueldade desnecessária. Era justiça sendo feita com precisão cirúrgica. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4. O sangue escorria pelo queixo do coronel, pingando no chão de terra batida. As pernas dele fraquejaram, mas os cangaceiros seguravam ele de pé. Lampião tinha sido claro. O homem ia sentir cada segundo daquela punição consciente, de pé, olhando para frente. Pronto, disse Lampião, amarrando o último nó. A boca que mandou torturar os inocentes agora está calada. Mas a gente não acabou ainda não. Os trabalhadores que assistiam estavam paralisados. Alguns com os olhos arregalados de choque, outros com lágrima escorrendo. Mas eram lágrima de alívio, de ver finalmente a balança da justiça se equilibrando. Maria Bonita, ainda montada no cavalo, observava tudo com expressão séria. Ela conhecia o companheiro, sabia que aquilo não era prazer para ele, era necessidade. Era justiça do tipo que o sertão exigia quando a lei dos homens falhava. Lampião pegou a agulha de novo, limpou o sangue num pano e enfiou linha nova. Agora vem os olhos, anunciou com voz neutra. Os olhos que viram o sofrimento dos outros e não sentiram nada. Os olhos que assistiram gente inocente ser humilhada e ainda brilharam de satisfação. O coronel tentou mexer a cabeça, tentou desviar, mas Sabino segurou o crânio dele com força de ferro. Fica quieto, cachorro, rosnou o cangaceiro. Quanto mais você se mexer, pior vai ser. E Lampião continuou. Não vou descrever cada detalhe, meu povo, porque tem coisa que é melhor ficar na imaginação. Mas vou dizer o seguinte, quando Lampião terminou de costurar as pálpebras do coronel, fechando aqueles olhos para sempre, o homem já não estava gritando mais. Só gemia baixinho, um som animalesco que vinha lá do fundo da alma. E agora, disse Lampião pegando a agulha pela 3ª vez, vem os ouvidos que se fizeram de surdo para os pedidos de misericórdia. Os ouvidos que não escutaram as crianças chorando de fome, as mulheres implorando, os homens gemendo de dor. A última parte foi rápida. Lampião costurou as orelhas do coronel com precisão, fechando os canal auditivo. Quando terminou, deu um passo para trás e observou o resultado do trabalho. O coronel Inácio das Dores agora estava completamente isolado do mundo. Não podia falar, não podia ver, não podia ouvir. Estava preso dentro do próprio corpo, sozinho com os pensamentos, com as lembranças do que tinha feito, com o peso da culpa que ia carregar até o último suspiro. Solta ele, ordenou Lampião. Os cangaceiros soltaram o coronel, que desabou no chão feito saco de farinha. O corpo gordo se contorcia, as mãos tentando arrancar as linhas, mas só conseguindo aumentar a dor. Lampião se virou para a multidão de trabalhador. Esse homem agora está do jeito que ele deixou tantos outros, sofrendo, isolado, sem dignidade. Mas diferente dele, eu não vou deixar ele morrer devagar de infecção. A morte dele vai ser rápida. Não por misericórdia, mas porque ele não merece ocupar mais espaço nessa terra. O rei do cangaço puxou o revólver da cintura. Era uma arma bonita, com cabo de madrepérola, que brilhava na luz do sol nascente. Alguém aqui quer dizer alguma coisa antes? Perguntou ele para os trabalhadores. Alguém quer defender esse homem? Alguém acha que a justiça não foi feita? Silêncio absoluto.
Severino da Várzea deu um passo à frente, tirou o chapéu de palha e falou com voz firme. Lampião, o senhor fez hoje o que a lei dos homens nunca ia fazer. O senhor devolveu a dignidade para os fracos, para os oprimidos, para os esquecidos. Que Deus abençoe o senhor e seu bando. Outros trabalhadores concordaram com a cabeça. Alguns até ajoelharam em agradecimento. Lampião olhou para baixo, onde o coronel se contorcia no chão, cego, surdo e mudo. Era uma visão terrível, mas necessária. No sertão, certas lições precisam ser ensinadas com rigor. Coronel Inácio das Dori, disse Lampião apontando o revólver para a cabeça do homem. Você foi julgado pelo povo que você oprimiu. Foi condenado pelos crimes que cometeu. E agora vai receber a sentença final. O dedo no gatilho. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o coração batendo. E então, o estampido. Um tiro só, certeiro, fatal. O corpo do coronel estremeceu uma vez e ficou parado. O sangue começou a se espalhar pela terra seca, sendo absorvido rapidinho, como se o próprio sertão tivesse sede daquela justiça. Lampião guardou o revólver devagar e olhou ao redor. Os trabalhadores estavam em silêncio, alguns chorando de alívio, outros simplesmente respirando fundo pela primeira vez em muito tempo. A justiça foi feita, declarou o rei do cangaço. Esse homem não vai mais machucar ninguém. Não vai mais roubar, torturar, nem matar. Acabou. Maria Bonita desceu do cavalo e se aproximou. Pôs a mão no ombro do companheiro num gesto silencioso de apoio. Você fez o certo, Virgulino, disse ela baixinho. Lampião olhou para ela e por um segundo o rosto duro dele amoleceu. Eu sei, Maria, mas não é fácil ser o braço da justiça. Não é fácil ter que fazer o que os outros não têm coragem de fazer. Por isso que você é quem é, respondeu ela. Por isso que o povo precisa de você. Os cangaceiros começaram a se preparar para a saída. Sabino e Corisco foram até os jagunços amarrados e cortaram as cordas. Vocês estão livres, disse Sabino. Podem sair dessa fazenda e nunca mais voltar. Ou podem ficar e ajudar os trabalhadores a tocar esse lugar do jeito certo. A escolha é de vocês. Mas se eu descobrir que algum de vocês voltou a oprimir os fracos, eu mesmo venho atrás. E não vai ser bonito. Os jagunços, ainda tremendo de medo, concordaram com a cabeça e saíram correndo, tropeçando uns nos outros na pressa de sumir dali. Lampião se aproximou de Severino da Várzea. Velho, você parece ser homem de respeito. Toma conta dessa fazenda agora. Divide a terra entre os trabalhadores, cuida do gado, planta comida. Essa terra foi construída com o suor de vocês. Agora ela é de vocês. Severino apertou a mão de Lampião com força, os olhos cheios de lágrima. Não tenho palavra para agradecer, seu Lampião. O senhor é bênção do sertão. Não sou bênção não, velho. Sou só um homem que não aguenta ver injustiça passar impune. Agora cuida bem desse povo. E se outro coronel aparecer querendo fazer maldade, manda me chamar. Eu volto. O sol já estava alto quando o bando de Lampião montou nos cavalos e se preparou para sair. Os trabalhadores se juntaram no terreiro, acenando, agradecendo, alguns até jogando flor no caminho dos cangaceiros. Maria Bonita olhou para trás, vendo aquela gente simples finalmente podendo respirar aliviado. Você deu mais que justiça para eles, Virgulino, disse ela. Você deu esperança. Lampião ajeitou o chapéu de couro na cabeça e esporeou o cavalo. Esperança é perigosa, Maria. Cria expectativa. Mas se eu puder plantar um pouco dela pelo sertão, já está valendo a pena essa vida de cangaceiro. E assim, meu povo, o bando de Lampião desapareceu na Caatinga, deixando para trás um coronel morto, uns trabalhador livre e uma história que ia ser contada por gerações. O corpo do coronel Inácio das Dori ficou ali, no meio do terreiro, com a boca, os olhos e os ouvidos costurados. Os trabalhadores decidiram deixar ele exposto por 3 dias, como aviso. Qualquer outro coronel que passasse por ali ia ver e entender o recado. No sertão, quem oprime o fraco acaba pagando caro, muito caro.
Escutem bem, que essa parte da história mostra que Lampião não era só justiceiro. Era também homem de palavra que sabia devolver a dignidade para os oprimidos. Como meu pai sempre dizia, justiça sem reparação é vingança vazia. E Virgulino sabia disso melhor que ninguém. 3 dias depois da morte do coronel, a fazenda das Almas Perdidas tinha virado outro lugar. Os trabalhadores andavam de cabeça erguida, conversavam sem medo, e até as crianças brincavam no terreiro, onde antes só tinha choro e sangue. Severino da Várzea tinha assumido a organização do lugar, como Lampião tinha pedido, e a primeira coisa que fez foi abrir os depósitos do coronel. Oxente, e o que tinha ali dentro era de deixar qualquer um de queixo caído. Sacos e mais saco de farinha, feijão, milho, tudo escondido enquanto os trabalhadores passavam fome. Tinha carne seca pendurada no teto, tinha rapadura guardada em barril, tinha até açúcar refinado daquele caro que vinha da capital. O coronel acumulava comida que nem formiga, enquanto o povo que trabalhava para ele comia migalha. Meu Deus do céu! Sussurrou uma mulher com a mão na boca. Tudo isso estava aqui, e a gente passando necessidade. Severino balançou a cabeça com raiva e tristeza misturada. Distribui tudo entre as famílias, ordenou ele para os homens. Cada um leva o que precisa, não vai faltar para ninguém. E foi assim que, pela primeira vez em anos, as famílias daquela fazenda comeram até ficar satisfeita. As panelas ferviam nos fogão a lenha. O cheiro de feijão com carne subia no ar e as crianças corriam pelo terreiro com barriga cheia, rindo daquele jeito que só criança feliz sabe fazer. Mas a recompensa não parou por aí, não. Severino convocou todos os trabalhadores para uma reunião embaixo do juazeiro grande que ficava na frente da casa grande. Meu povo, começou ele com a voz firme, Lampião disse que essa terra agora é nossa. Não é mais de coronel. Não é mais de patrão, é nossa, de quem suou e sangrou por ela. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Vamos dividir a fazenda em lote, continuou Severino. Cada família vai ter seu pedaço de terra para plantar, seu direito sobre o gado, sua parte no açude. Não vai mais ter home mandando chicotear ninguém. Não vai mais ter boca sendo costurada. Aqui agora é terra livre. Os homens tiraram o chapéu. As mulheres choraram de emoção, e até os mais velhos, que achavam que iam morrer sem nunca ter um palmo de chão que fosse seu, sentiram o peito esquentar de esperança. Zé do Riacho, aquele rapaz que tinha adoecido de tanto trabalhar, se levantou com dificuldade. Ainda estava fraco, mas os olhos dele brilhavam. Seu Severino, e a casa grande? O que a gente faz com ela? O velho olhou para a construção grande, com sua janela de vidro e varanda de madeira nobre. Pensou por um momento, coçando a barba grisalha. A casa grande vira escola, decidiu ele. Vamos ensinar as crianças a ler e escrever, para que elas não cresçam, dependendo da boa vontade de ninguém. Conhecimento é a arma mais forte que qualquer rifle. A multidão aplaudiu. Era o começo de uma vida nova, construída sobre as ruínas da opressão. Enquanto isso, a léguas dali, o bando de Lampião acampava numa grota escondida perto do rio Pajeú. Os cangaceiros descansavam depois da cavalgada longa, limpando as armas, comendo jabá com farinha, conversando baixinho ao redor da fogueira. Maria Bonita preparava café no coador de pano quando viu Lampião afastado do grupo, sentado numa pedra, olhando para o horizonte. Ela pegou 2 canecas de café e foi até ele. Toma, disse ela oferecendo uma caneca. Tá forte que nem você gosta. Lampião aceitou, tomou um gole e continuou olhando para longe. Tá pensando no coronel? Perguntou Maria Bonita sentando ao lado dele. Tô pensando em quantos mais existem por aí, respondeu ele com voz cansada. Quantos coroné, quantos latifundiário, quantos opressor estão fazendo a mesma coisa nesse exato momento. A gente não pode estar em todo lugar, Maria. Ela segurou a mão dele. Não pode, mas cada injustiça que você corrige vira exemplo. Cada coronel que você pune faz 10 outro pensar 2 vezes antes de abusar do povo. Você não precisa estar em todo lugar, Virgulino. Seu nome já tá.
Antes que Lampião pudesse responder, Corisco veio correndo da direção do acampamento. Padrinho! Padrinho! Tem um homem chegando! Diz que precisa falar com urgência! Lampião se levantou rápido, a mão indo automaticamente para o cabo do revólver. Mas quando viu o visitante, relaxou um pouco. Era um vaqueiro magro, coberto de poeira, o cavalo espumando de tanto correr. Seu Lampião, ofegou o homem quase caindo do cavalo. Vim da região de Ouricuri. Tem um fazendeiro lá, Coronel Teófilo Ramos, que está fazendo maldade com o povo. Matou 3 homens essa semana, diz que era um ladrão, mas todo mundo sabe que eles só estavam caçando no mato para alimentar a família. Lampião trocou um olhar com Maria Bonita. A mulher suspirou. Não tem descanso para você, né? Parece que não, respondeu ele, já pegando a cartucheira. Ô Sabino, Corisco, prepara os home. A gente sai antes do sol cair. Os cangaceiros se movimentaram rapidamente, cada um sabendo exatamente o que fazer. Lampião se virou para o vaqueiro. Quantos jagunços esse Teófilo tem? Uns 15, seu Lampião. Tudo bem armado. A fazenda dele é fortificada, tem torre de vigia, cerca de arame farpado ao redor. Já entramos em lugar pior, disse Lampião, afiando a peixeira na pedra com um movimento rápido e preciso. Esse coronel vai aprender que cerca e jagunço não protege de justiça. Justiça passa por baixo, por cima, pelos lados. Justiça sempre encontra um jeito. Maria Bonita checou o rifle, contou as balas na cartucheira. Eu vou junto dessa vez, anunciou ela num tom que não aceitava discussão. Lampião olhou para ela, viu a determinação nos olhos da companheira e concordou com a cabeça. Tá certo, mas fica na retaguarda com os atiradores. Não quero você no meio do confronto direto. Combinado, concordou ela, sabendo que era o máximo que ia conseguir negociar. Não se avexe, meu povo, que a história não acaba aqui não. Enquanto Lampião preparava a nova expedição, na fazenda do coronel Teófilo Ramos, outro drama estava se desenrolando. Dona Francisca, uma viúva de 50 anos que trabalhava na cozinha da fazenda havia 20 anos, tinha acabado de perder o filho mais novo. O rapaz de 17 anos tinha sido pego caçando tatu no mato, numa terra que sempre foi considerada de uso comum do povo. E o coronel mandou o jagunço matar ele na hora, sem julgamento, sem nada. O corpo do menino foi jogado na beira da estrada como aviso. Dona Francisca enterrou o filho com as próprias mãos, cavando a cova com enxada, regando a terra com lágrima. E quando terminou, ficou ajoelhada ali, com o rosário na mão, pedindo a Deus que mandasse justiça. E Deus, como sempre fazia naquele sertão esquecido, mandou Lampião. A notícia que o rei do cangaço estava vindo se espalhou pela região como rastilho de pólvora. Os trabalhadores sussurravam esperançoso. Os jagunços ficavam nervosos, limpando as armas com mais frequência. E o coronel Teófilo, sentado na varanda da casa grande com um copo de cachaça na mão, ria com escárnio. Lampião, debochava ele pro jagunço. Esse cangaceiro fajuto não me assusta. Se ele vier, vai conhecer chumbo quente. Minha fazenda é fortaleza. Ninguém entra aqui sem minha permissão, mas o que o coronel não sabia é que fortaleza serve para manter inimigo do lado de fora. Não serve para nada quando o inimigo já está dentro, disfarçado de trabalhador, de cozinheira, de vaqueiro. Dona Francisca, com o coração cheio de dor e sede de justiça, mandou o recado secreto para os cangaceiros, a senha dos vigia, o horário da troca de guarda, o ponto fraco da cerca. E Lampião recebeu tudo, anotou tudo, planejou tudo. Esse coronel acha que está seguro, disse ele para os companheiros, enquanto cavalgavam na direção de Ouricuri. Mas segurança baseada em medo não é segurança. É castelo de areia esperando a maré. A lua cheia iluminava o caminho. Os cavalos avançavam em trote firme, as sombras dos cangaceiros parecendo gigante contra o chão. Maria Bonita cavalgava ao lado de Lampião, o rifle atravessado no colo, os olhos atentos. Virgulino, disse ela, um dia essa vida vai cobrar o preço.
Não dá para fazer justiça para sempre sem que a justiça também te alcance. Lampião olhou para ela, o rosto iluminado pela lua. Eu sei, Maria, mas enquanto tiver fôlego, enquanto tiver bala no revólver e força no braço, vou continuar. Porque se eu não fazer, quem vai fazer? Quem vai dar voz para os que não têm voz? Quem vai cobrar pelos que não podem cobrar? Ela segurou a rédea do cavalo dele, fazendo os dois pararem. Eu sei por que você faz isso, disse ela, os olhos brilhando de emoção. E é por isso que eu te amo. Mas prometa uma coisa, quando chegar a hora de escolher entre justiça e sobrevivência, você escolhe sobrevivência. Porque o sertão precisa de você vivo, não morto virando lenda. Lampião segurou o rosto dela com as duas mãos e beijou a testa da companheira. Vou tentar, Maria, vou tentar. E continuaram cavalgando rumo a mais uma batalha, mais uma injustiça para corrigir, mais uma história para ser contada ao redor das fogueiras do sertão. Porque no sertão, meu povo, a luta nunca termina, só muda de endereço. Prestem atenção, meu povo, que chegamos na parte final dessa história. Como meu avô sempre dizia, cada causo traz lição, e essa é daquelas que ninguém esquece. O sertão tem memória longa e o nome de Lampião ficou gravado na alma dessa terra como marca de ferro em couro de gado. Passaram-se 2 semanas depois da morte do coronel Inácio das Dores. A história do que tinha acontecido na fazenda das Almas Perdidas se espalhou pelo sertão inteiro, de boca em boca, de feira em feira, de povoado em povoado. E cada vez que era contada, ganhava mais detalhes, mais cor, mais força. Diziam que Lampião tinha chegado montado num cavalo preto que nem à noite, com os olhos brilhando feito brasa. Diziam que ele tinha costurado o coronel com linha de ouro para que todo mundo soubesse que a justiça era valiosa. Diziam até que o fantasma do coronel ainda vagava pela fazenda, tentando arrancar as linhas da boca, dos olhos e dos ouvidos, mas sem nunca conseguir. Claro que metade disso era invenção, mas sabe como é, meu povo? Lenda nasce da verdade, mas cresce na imaginação. E quanto mais a história crescia, mais o nome de Lampião ganhava respeito. E mais os coronel opressor tremiam nas botas. Na região de Ouricuri, onde ficava a fazenda do coronel Teófilo Ramos, o clima estava tenso. Os trabalhadores esperavam ansioso pela chegada de Lampião. Os jagunços limpavam as armas nervoso. E o coronel, que antes ria com escárnio, agora bebia cachaça sozinho na varanda, o rifle atravessado no colo, os olhos injetados de medo e bebida. Deixa esse cangaceiro vagabundo vir, resmungava ele, mas a voz tremia. Vou encher ele de bala, vou pendurar a cabeça dele no portão da fazenda. Mas era uma palavra vazia, e todo mundo sabia. Quando a justiça de Lampião estava marcada, não tinha coronel valente o suficiente para segurar ela. E foi numa noite sem lua, escura que nem boca de lobo, que o bando chegou. Silencioso como sombra, rápido como vento. Dona Francisca tinha deixado a porteira dos fundos aberta como combinado. Os vigia que deviam estar acordados estavam dormindo. Uns porque tinham bebido cachaça com pó de dormideira misturado, cortesia da mesma Dona Francisca. Lampião entrou na fazenda como dono do lugar. Atrás dele, 20 cangaceiros armados até os dentes, cada um sabendo exatamente sua função. Maria Bonita ficou na retaguarda com os atiradores, cobrindo a retirada caso precisasse. Não demorou nem meia hora. Os jagunços foram desarmados sem disparar um tiro. O coronel Teófilo foi arrastado para fora da Casa Grande, ainda de camisolão, gritando ameaça que ninguém levou a sério. Vocês sabem quem eu sou? Berrava ele. Eu sou amigo do governador, sou compadre do delegado. Vão pagar caro por isso. Lampião olhou para ele com aquele olhar frio que congelava até o calor do sertão. Você era amigo do governador, corrigiu ele. Era compadre do delegado. Agora você é só mais um opressor que vai pagar pelas maldades que fez. E pagou mesmo, meu povo. Não vou repetir os detalhes que vocês já conhecem. Basta dizer que a justiça foi feita do mesmo jeito. Boca costurada, olho costurado,
ouvido costurado e, no final, um tiro certeiro que devolveu para o sertão a paz que o coronel tinha roubado. Dona Francisca assistiu tudo de longe, com o rosário na mão e lágrima no rosto. Num eram lágrimas de tristeza, eram de alívio, de justiça cumprida, de dívida paga. Quando amanheceu, o Lampião e o bando já tinham sumido, deixando para trás mais um coronel morto e mais um grupo de trabalhador livre. Mas a história não para aí não, meu povo. Não se engane que cada ação tem consequência, e a fama de Lampião começou a trazer problemas também. O governo do estado, pressionado pelos coroné que ainda estavam vivos, colocou recompensa na cabeça do rei do cangaço. 5 contos de réis, uma fortuna, para quem entregasse Lampião vivo ou morto. Volantes da polícia começaram a patrulhar o sertão dia e noite, procurando rastro do bando. Jagunço de coronel rico se juntaram em grupo para caçar os cangaceiros. E até alguns ex-trabalhador, seduzido pelo dinheiro da recompensa, começaram a dedurar os esconderijos. Maria Bonita percebeu a mudança antes de todo mundo. Virgulino, disse ela uma noite, enquanto o bando acampava numa grota isolada. A coisa tá ficando perigosa. Cada vez que a gente faz justiça, mais inimigo aparece. Não sei até quando vamos conseguir continuar assim. Lampião afiava a peixeira, o movimento automático pensativo. Eu sei, Maria, mas o que você quer que eu faça? Que eu pare? Que eu deixe os coroné voltarem a fazer o que sempre fizeram? Não tô dizendo para parar, respondeu ela, sentando ao lado dele. Tô dizendo para ter cuidado. Tô dizendo que a gente precisa ser mais esperto. Não pode continuar aparecendo em todo lugar onde tem injustiça. Tem que escolher as batalhas. Lampião parou de afiar a lâmina e olhou para a companheira. Escolher? Como é que escolhe entre uma injustiça e outra? Como é que você diz para um pai que perdeu o filho que a injustiça dele não é importante o suficiente? Não é sobre importância, Virgulino, é sobre sobrevivência. Se a gente morrer, quem vai fazer justiça? Ninguém. A gente tem que pensar no longo prazo. Sabino, que estava sentado perto da fogueira, se intrometeu na conversa. Maria tá certa, padrinho. A gente tá virando alvo grande demais. Os volantes estão em todo lugar. Tem até matuto recebendo dinheiro para dar informação sobre nós. Lampião cuspiu no chão irritado. Traidor, sempre tem traidor. Mas vocês sabem o que eu faço com traidor, né? Sabemos, respondeu Sabino. Mas o problema não é só os traidor. É o tanto de inimigo que está surgindo. Coroné, polícia, jagunço. Você está mexendo com muita gente poderosa ao mesmo tempo. Corisco, que tinha ficado calado até então, deu sua opinião. E se a gente mudasse de região por um tempo? Deixa as coisas esfriarem por aqui, vai fazer justiça mais longe. Fugir? Lampião se levantou bruscamente. Não vou fugir. Nunca fugi. Não vou começar agora. Não é fugir, disse Maria Bonita, também se levantando. É estratégia. Os grandes guerreiros sabem quando avançar e quando recuar. Recuar não é covardia, é inteligência. Lampião respirou fundo, tentando controlar a raiva. No fundo, sabia que a companheira estava certa, mas era difícil admitir. Era difícil aceitar que, mesmo fazendo o certo, você podia perder. Tá bom, disse ele finalmente. Vamos mudar de região por uns tempos, mas não vamos parar de fazer justiça. Só vamos fazer com mais cuidado. O bando concordou em silêncio, aliviado que o líder tinha escutado a razão. E foi assim, meu povo, que Lampião começou a mudar sua estratégia. Continuou fazendo justiça, continuou punindo o coronel opressor, mas agora com mais planejamento, mais cautela. Chegue mais, cabra da Atacava peste. de surpresa, Puxa um banco sumia e já me rápido, diga de onde você tá nunca escutando ficava essa muito história. tempo no E te mesmo digo, lugar. fique A atento fama que essa é dele das continuou boas. crescendo. Cada nova história, cada novo coronel punido, cada nova família liberta alimentava a lenda. O povo simples do sertão começou a ver Lampião não como bandido, mas como herói, como justiceiro, como a única esperança num mundo dominado por homem poderoso e lei corrupta. As mães ninavam os filhos cantando: "Dorme, menino, dorme em paz, que se o coronel vier te fazer mal, Lampião aparece e faz justiça com bala certeira e peixeira afiada."
Os velhos contavam história ao redor da fogueira. No tempo que Lampião andava por essas bandas, nenhum coronel dormia tranquilo, porque ele sabia que a justiça sempre chegava, montada e armada. E até nas feiras, os cantadores de viola improvisavam verso: Lampião, rei do sertão, justiceiro de coração, quem oprime o trabalhador sente o peso da sua mão. Mas como minha avó dizia, quando o vento sopra muito forte, é sinal que tempestade está vindo. E tempestade estava vindo mesmo, meu povo. O governo não ia deixar Lampião continuar impune para sempre. Os coronéis não iam aceitar perder poder sem reagir. E havia gente poderosa, muito poderosa, planejando o fim do rei do cangaço. Uma noite, enquanto o bando descansava numa fazenda abandonada, um mensageiro chegou correndo. Era um menino de uns 12 anos, filho de um trabalhador que Lampião tinha ajudado. Seu Lampião! Seu Lampião! Gritava o garoto, quase sem fôlego. Tem uma emboscada planejada! Os volantes sabem onde vocês estão. Vão atacar antes do amanhecer. Lampião se levantou num pulo, já gritando ordem. Todo mundo em pé! Pega as armas! A gente sai agora! O bando se movimentou rápido, cada cangaceiro pegando sua mochila, sua arma, montando no cavalo. Em menos de 10 minutos, estavam prontos para sair. Maria Bonita segurou o braço de Lampião antes dele montar. Tá vendo? Eu avisei que estava ficando perigoso demais. Eu sei, Maria, mas não vamos desistir. Vamos só ser mais esperto que eles. E sumiram na escuridão da noite os cascos dos cavalos abafados pelo pano, as sombras se misturando com a caatinga. Quando os volantes chegaram na fazenda abandonada meia hora depois, só encontraram fogueira ainda quente e rastro que não levava a lugar nenhum. O tenente responsável pela operação socou a parede de raiva. Esse maldito sempre escapa. Como ele sempre sabe quando a gente está chegando. O que ele não entendia e nunca ia entender é que Lampião tinha olho e ouvido em todo lugar. Cada trabalhador liberto virava aliado. Cada família ajudada virava informante. O povo protegia Lampião porque Lampião protegia o povo. Era um ciclo que a lei dos Homem-Poderoso nunca ia conseguir quebrar. E assim, meu povo, a lenda de Lampião continuou crescendo. Ele virou símbolo de resistência, de justiça, de esperança. Virou o pesadelo dos opressores e o sonho dos oprimidos. Até hoje, quando você anda pelo sertão e pergunta para os velhos sobre Lampião, os olhos deles brilham e eles contam histórias, algumas verdadeiras, outras aumentadas, mas todas com o mesmo espírito. A história de um homem que não aceitou a injustiça, que não baixou a cabeça para os poderosos, que usou a peixeira e o revólver para devolver dignidade a quem tinha perdido tudo. Lampião não era santo, não era perfeito, mas era necessário. Era a voz dos que não tinham voz. Era o braço dos que não tinham força. Era a justiça dos que não tinham justiça. E no final das contas, meu povo, não é isso que importa? Não é isso que a gente lembra? Não é isso que a gente conta para os filhos e para os netos? A história do coronel das boca costurada entrou para o folclore do sertão. Virou exemplo, virou aviso, virou lenda. E sempre que um coronel pensava em abusar dos trabalhadores, alguém lembrava: cuidado, que Lampião pode estar ouvindo. E ele não perdoa. Lampião não morria, virava lenda. E lenda, meu povo, não morre nunca. Lenda vive para sempre no coração do povo, na memória da terra, no sussurro do vento da caatinga. Porque no sertão, enquanto houver injustiça, haverá alguém contando a história de Lampião. Enquanto houver opressão, haverá alguém lembrando que um dia, um homem de peixeira afiada e coração de justiceiro mostrou que os poderosos num são invencível. E que a conta, cedo ou tarde, sempre chega. Sempre. E aí, meu povo, Lampião fez certo ou fez errado? Comenta aí embaixo e não esquece de curtir. Se inscreve que o sertão tá cheio de causo para contar e a gente aqui não cansa de trazer essas histórias de coragem e justiça que marcaram nossa terra. Lampião não morria,
virava lenda.